é dia do quadro Mobilidade Comunitária com o nosso parceiro de todas as sextas, o Manuel Paiva. Coloca a vinheta aí, por favor, Rodrigo. Vem, bebê! Bom dia, Manuel Paiva. Seja bem-vindo ao Fiscaliza Geral. Bom dia, Alex. Que bom estar aqui com você, que está interagindo com a população nesse programa que é comunitário acima de tudo, que é interativo, que é acolhedor e que dialoga com a população. Um estudo inédito apontou que as avenidas Altasmirim e Flores são as vias mais perigosas de Manaus quando se trata de acidentes de trânsito envolvendo motociclistas. Por quê, Manuel? Alex, uma das ruas não é novidade, né? Altasmirim. Nesses últimos 10 anos, pelo menos 6 anos, Altasmirim ela foi primeiro lugar em mortalidade de usuários da mobilidade. Especificamente foram para os pedestres. Pensei que tinha sido os moto. Não, nos últimos, nesses 10 anos, né? 10 anos, até antes da pandemia, era um parâmetro, sabe, Alex? Ou seja, o que é que morria mais na cidade? Eram os pedestres. E aonde eles morriam? Lá na Altasmirim. Ontem, Alex... A gente está falando de quantos pedestres por ano nesses 10 anos? Olha, você veja só. Só para você ter ideia, Alex, de 2021 a 2023, essa mesma Altasmirim, quando foi analisada por esse Instituto de São Paulo, a empresa Uber encomendou uma pesquisa que ela queria saber como é que o nosso mototaxista, que transporta cargas e pessoas, ele está se comportando no trânsito, como a população vê, o que ele acha desse sistema. E foram apenas 4 capitais no Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza e Manaus. E nesse período de 2021 a 2023, só na Altasmirim, Alex, morreram 300 mototaxistas. Você imagina esse número? 300 mototaxistas. E o ano? Antes, esse mesmo volume, um pouco mais, eram de alto pedestres. esse número. É mortandade, é guerra. É guerra, são vítimas de guerra, né? Fora que nesse mesmo período na Altasmirim... Quase uma pessoa por dia. Por dia. Essa é a média. Essa é a média amazonense. Mas por quê? Falta sinalização, Pois é. falta educação no trânsito. Olha, ontem, Alex, eu fui lá, eu passei a manhã toda lá. Nunca mais eu tinha ido, fazia já uns 2 meses que eu não ia na Altasmirim, em frente a um shopping que tem lá na Altasmirim. Eu fiquei estarrecido, Alex. Eu fiquei estarrecido. Por quê? Primeiro... Inclusive está aqui as olha imagens, só, inclusive essas fotos suas. Exatamente daí. Ontem eu tive essa confusão que é o trânsito lá perto de um shopping que tem ali na Altasmirim. Um shopping é o Grande Circular. Exatamente. Alex, aqui você vê a imprudência do motor. Só volta aqui porque tem olha só. Os alternativos que são os amarelinhos que... Tem só. muitos motoristas aí que eu respeito, outros não respeito porque não respeitam as regras do trânsito. Perfeito, ele realmente e tudo. Hoje eu vi de manhã na internet 2 micro-ônibus se chocando na nova cidade, né? Mas olha, o que eu quero lhe dizer que aí os fatores que levam a isso, a imprudência do condutor. Existe muita imprudência. Em primeiro lugar, imprudência. Primeiro em lugar, imprudência, Alex. Porque por isso que morre mais piloto de moto do que motorista de carro. Não tenha dúvida, claro. Alex, e não precisa você ser especialista, não precisa ser nada. Você observa no trânsito as infrações que nós observamos de vários companheiros nossos. O que mais assusta, Alex, é que quando os órgãos públicos fazem pesquisa, eles fazem blitz, antecipando alguma coisa, pedindo documentação e tudo, 50% dos abordados não têm habilitação. 50%. É um índice muito elevado. E eu acho, Manuel, e aí a minha opinião, que deveriam ter mais blitz na cidade de Manaus. Não tenha dúvida. Não para punir quem está com IPVA atrasado, mas para tirar
quem não tem carteira de habilitação dirigindo. Perfeito, eu acho que o X da questão é isso, sabe, Alex? O processo educativo é importante, o processo de informação é importante, o processo na escola é importante, as campanhas, elas são indispensáveis. Mas a fiscalização é muito mais indispensável. Porque a fiscalização, ela está em campo, ela está prevenindo. A questão é prevenir. Quando não tem a prevenção, Alex, aí vamos lá. Como é que eles estão sendo monitorados, Alex? Não tem fiscalização eletrônica, não tem fiscalização de campo, não tem aquele agente que poderia ficar num cruzamento muito elevado. A presença dele já ia inibir uma manobra não adequada, perigosa, que leva perigo ao pedestre, leva perigo ao próprio condutor, e isso vai inibindo. Ou seja, quando não tem fiscalização, todo mundo faz o que faz. Essa é a lógica errada, mas é a lógica do nosso condutor, né? O nosso comportamento é terrível. Não tem fiscalização, eu vou poder fazer tudo. Ninguém está me vendo, ninguém está me filmando. Olha, você está sendo filmado, então eu me comporto, né? Quando eu não estou sendo filmado, eu não estou sendo monitorado, eu vou efetivamente fazer. O segundo fator que leva a esses altos índices de acidente, Alex, a falta de sinalização. Na periferia não tem sinalização, Alex. Não adianta, gente, aqui não é para atacar A, B, C. Nos bairros de Manaus, não tem sinalização adequada. Se você hoje anda... Alex, isso é um trecho que tem sinalização horizontal. Aqui é em frente ao SESI, esse trecho aqui. Ali é em frente ao SESI, tá? Mas lá na Neonúcleos, na própria Altasmirim, você anda do trecho ali da Grande Família até o shopping, a sinalização horizontal já não tem mais. Não tem o separador de faixa, não tem a sinalização vertical adequada. Aí todo mundo pode achar, Alex, que pode fazer o que quiser. Exatamente, ou seja, aí efetivamente, olha, e é numa via principal, naquele eixão, né, naquilo que é mais importante. Você imagina nas transversais. O outro fator importante que levou a tudo isso, Alex, eu conheci a Grande Circular quase desde o seu início. Eu sou engenheiro oriundo do Departamento Estadual de Estradas e Rodagens, do DERA. O DERA é que abriu a Grande Circular, ligando ao distrito até a bola do São José, depois a bola do São José, até a bola lá do Jorge Teixeira, né? Do Armando Mendes também, né? Ali tinha área de domínio na lateral, tinha todo um espaço urbano que tinha exatamente hoje como tem na Avenida do Turismo, como tem lá na Avenida do Passarinho, lá na Avenida José Henriques. No decorrer dos anos, as autoridades, Estado e município, deixaram ocupar desordenadamente, indiscriminadamente, ao longo da rodovia, ao longo da estrada. Hoje você vê, a Avenida Altasmirim, ela está toda ocupada a 3 metros da calçada, a 3 metros do meio-fio, né? Ou seja, eles avançaram em todas as áreas que tinha de futura ampliação. Olha, essa via, ela tem para mais de 40 anos, Alex. Ela necessitaria já ser duplicada, porque o volume de carros ali é muito grande. Ou seja, e hoje não se pode, seria caríssimo para fazer a indenização. Eu vou lhe dar outro exemplo de via que precisa ser duplicada, precisa ser melhorada para melhorar a segurança viária, melhorar a circulação do transporte coletivo, melhorar a circulação dos motociclistas. Nós não esquecemos isso, Alex. Esses caras, eles precisam todo o apoio da autoridade para que melhore as condições de trafegabilidade. Assim como o pedestre merece melhorar suas condições de caminhabilidade. Não se tem calçada aqui, Alex. Não se tem calçada. Ou seja, ele vai andar por onde, Alex? Pelo meio da rua, não é? Para se ter uma faixa para o ciclista, para se atravessar. Faixa para o ciclista é lenda urbana na cidade de Manaus. E lenda urbana, isso eu estava voltando. Avenida... O único lugar que tem uma faixa, que eu quero parabenizar, inclusive, a Prefeitura de Manaus, é ali no
Coronel, ali na Ponta Negra ali, Sim. você percebe que ali tem uma faixa que é realmente planejada ali, que vai até agora se foi a Ponta reajustado. Negra. Eu acho que é o único lugar que tem faixa planejada na cidade de Manaus. Exatamente, ela foi Coronel ajustada. Teixeira Coronel ali. Teixeira. Ela ali foi em frente ajustada. ao shopping da Ponta Negra Até a Ponta Negra. Inclusive Perfeito. uma faixa muito bem feita ali naquele local. Protegida, o pedestre, o usuário está protegido, o pedestre, o usuário do ônibus e o ciclista, não é? Então, a Avenida dos Franceses, ela necessita também ser duplicada, como eu estava falando, né? A Avenida dos Franceses, ela precisa ser duplicada. E já precisa há muito tempo. Há muito tempo, Os meus Alex. pais moram no Campos Elíseos. Quando eu morava no Campos Elíseos com meus pais, era um transtorno enorme para chegar no Campos Elíseos. Agora está tendo um empreendimento imobiliário muito bem planejado, ajustado. Ali vão suportar 12 mil pessoas, Alex, no final da Estrada dos Franceses. A nossa preocupação é que eles não têm para onde escoar, nem por ônibus, nem por carro. Eles vão cair ali nos franceses e vai ser um transtorno. Então, são esses fatores, Alex, que levam a esse estresse, levam a esse grau de fragilidade e estabilidade para que se tenha esses acidentes aí. Isso é realmente muito perigoso. Tem participação na tela? Coloca pra gente o texto aí, por favor, Rodrigo. Acidente que aconteceu agora pela manhã. Fiscaliza geral, trânsito intenso na Avenida Cosme Ferreira, próximo ao Tiradentes, lá onde nós estamos mostrando, inclusive. Perfeito. Teve um atropelamento na pista, vítima aguardando o SAMU. Parabéns pelo programa e pelo quadro. Acompanho toda sexta. Sou o Ezequiel. Bom dia. Ô Ezequiel, obrigado pela participação. Olha aí, nós estamos inclusive mostrando. Atropelamento. Não, mostrando lá olha só. O acidente. Ou seja, essa é a situação típica. O pedestre não tem segurança, não tem calçada, não tem uma faixa de pedestre adequada, não tem uma passarela adequada, não é? Ou seja, ele corre risco, o volume muito grande nessa via, não é? Muito grande, ou seja, sobrou para o pedestre, sobrou para aquela pessoa mais frágil no sistema. Aí depois do pedestre vem o ciclista, vem o motociclista, né? E por aí vai, Alex. Outro fator que leva a isso é a velocidade, viu, Alex? Efetivamente, as pessoas, a gente vê muito companheiro... Antes de ter esse quadro aqui, e aí eu falo de forma muito aberta, eu era completamente contra os radares eletrônicos. Depois que eu comecei a ouvir o engenheiro, ouvir o especialista, eu mudei radicalmente a minha posição. Eu acho que quem tem medo de radar é quem não respeita a sinalização. Concordo plenamente com você. Alex, nós temos o seguinte, nós temos que acabar com o mito. Já foi a época que o Brasil colocava radar para fazer fábrica de multas. Houve uma época? Houve sim. Porque o grande lance hoje, Alex, é que todo mundo está fiscalizando. Hoje, o espaço urbano, hoje é dividido, é brigado por todo mundo. Nós não podemos desconhecer que aqui em Manaus, eu não sei se você sabe, mas na pesquisa dessa empresa para a empresa Uber, nós temos em Manaus o maior índice de condutoras de aplicativos, de motocicletas, em Manaus. As mulheres é que são o maior índice do Brasil está aqui em Manaus. Ora, eu sempre tive um conceito que a mulher, ela é mais cuidadosa. Olha, com certeza, sem dúvida. O preconceito machista diz o seguinte: quem fez errada foi a mulher. Não é. A mulher é mais cuidadosa, ela teme, ela respeita esse espaço dela. É um ser mãe. Não tenha dúvida, esse esquema da maternidade, não é? E efetivamente nós temos, sabe, Alex, dizer o seguinte: o que é que nós temos que fazer? Cruzar os braços? Contar as vítimas? Não. Eu acho que tem que se ter políticas de imediato, de médio e longo prazo. Para quê? Para que nós possamos ver. Alex, já teve uma proposta de alguém que diz o seguinte: nós não devemos permitir que seja oficializado o mototaxista. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso de autoridade, Alex, que já defendeu isso em congressos fora de Manaus. Autoridades locais. Absurdo, né? Eu vejo o seguinte: nós vamos acabar com o problema da fome matando o pobre?
Nós vamos acabar o problema da falta de... Sabe, ou seja, não é matando ninguém, é melhorando as condições dessas pessoas poderem trabalhar. Alex, nós vivemos num estado onde nós temos o maior índice de motorização através de motocicleta. Eu vou me focar numa cidade que é muito cara. Labre é a minha cidade. 80% da população anda de motocicleta. Por quê? Não tem transporte coletivo. Ou seja, eu tenho por obrigação, uma gestão municipal, uma gestão estadual, eu tenho que melhorar as condições de trafegabilidade, eu tenho que educar, eu tenho que informar, eu tenho que fiscalizar, eu tenho que sinalizar a cidade, eu tenho que manter o sistema viário, eu tenho que fazer uma campanha pela vida, eu tenho que fazer com que as pessoas não usem esse veículo que é alta tecnologia, é econômico, é moderno. Nós temos a maior indústria de duas rodas da América Latina, está aqui, é o nosso fonte de recursos espetacular do nosso polo industrial. Nós temos que valorizar aqui está as duas rodas motorizadas e o setor de bicicletas também, né? Uma maneira sustentável para a mobilidade. Nós temos que dar condição e ser exemplo, não só de produção industrial, mas de que esse meio de transporte, ele não seja hostil, ele não mata tanto, ele não vai ferir as pessoas, ele não vai tornar isso como uma arma para as pessoas. E nós temos que começar por aquelas pessoas que moram lá no interior do estado. Porque essas pessoas vêm para Manaus e vão morar na periferia, e vão trafegar nas ruas da periferia. E o pior, sabe, Alex, e por isso que nós falamos o seguinte: a periferia, ela precisa ser cuidada muito melhor do que o centro de Manaus. O centro de Manaus já está asfaltado, o centro de Manaus já está sinalizado, o centro de Manaus já tem todas as condições mais seguras em termos de segurança viária para o pedestre, para o condutor. A zona mais afastada da cidade que precisa desse cuidado, precisa desse olhar de acolhimento e proteção. De planejamento, né? Planejamento, Manuel, Prioridade. Agora, na próxima semana, que a gente precisa ir para o intervalo comercial, eu já agradeço o senhor pela participação de hoje. A gente continua falando de outras avenidas que são tão perigosas quanto a Avenida Altasmiri. Por exemplo, a Avenida do Turismo, essa nova que o governo do estado. Ela é o exemplo de engenharia, é o exemplo de como se faz uma obra de engenharia adequada, com redutor de velocidade, com curva adequada, e ela já é a campeã de acidente nesses 5 primeiros meses de 2024. Precisa do nosso apoio. Mas obrigado, a gente Alex. Vai falar tudo isso na próxima sexta-feira. Obrigado, Alex. Manuel. Não, boa semana. Chama o intervalo comercial comigo aqui. A gente vai para o intervalo comercial e já volta. Boa semana.